Fala pessoal, muito boa noite. Aí, até que enfim chegou o dia. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rony Sanches, sou fotógrafo profissional há quase 14 anos, especialista em fotografia de família, gestante, newborn e bebês e cofundador do estúdio Rony Sanches e da Universidade da Fotografia.com. E nessa aula de hoje eu vou mostrar como você pode fazer fotos de bebês maravilhosas e criar uma carreira de destaque na fotografia mesmo sem ter um estúdio e mesmo começando do mais absoluto zero. E eu sei que você está achando bom demais para ser verdade essa super promessa, né? Mas se eu não tivesse passado por isso, eu também duvidaria que isso seja possível de ser feito. Então, para vocês entenderem melhor, para validar essa história, eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família humilde na zona leste de São Paulo, aqui pertinho do Tatuapé, Moca. Meu pai tinha uma oficina de concertos de TVs e minha mãe é dona de casa. Eu sou filho de pais com descendência espanhola, que vem o Rony Sanchez, e italiana. Tenho mais 2 irmãos e uma irmã e sou o filho do meio. Tá uma escadinha, dá pra vocês ver certinho, né? A minha irmã Sônia, meu irmão Celso, depois eu ali, meio ruivinho, Rony, e do lado o meu irmão mais novo, o Edgar. Eu passei a infância brincando na rua, jogando bola na quadra da delegacia que tinha em frente da minha casa, que tem até hoje, né? E na escola nunca fui primeiro da turma, sempre estudava o suficiente para passar de ano. Nunca fui nenhum QI ali, nunca fui o melhor da turma. Comecei a trabalhar aos 13 anos ajudando meu pai e depois aos 15 entrei no banco auxiliar como office boy. Juntava quase tudo que eu ganhava e aos 16 anos comprei minha primeira moto. Eu tinha uma situação que era o seguinte, os meus pais não tinham como me proporcionar nenhum tipo de luxo, de conforto, além do básico, né, da comida, da roupa. E aí, quando foi em 89, aos 19 anos, eu pedi demissão do banco para realizar um sonho, viajar de mochila para os Estados Unidos e Europa. Sem contar com um centavo dos meus pais, eu vendi a moto que eu tinha, juntei com o dinheiro da rescisão do banco e comprei a passagem. E passei quase um ano nessa aventura e foi ali que eu tomei ainda mais gosto pela fotografia, quando adquiri a minha primeira câmera profissional, que era uma Minolta Maxxum 7000, essa câmera que vocês estão vendo aí. Era uma das primeiras que na época tinha autofoco. E aí, apaixonado pela fotografia, eu fotografava tudo ao meu redor, sempre fui o fotógrafo da turma, né? Até que em 2006 eu conheci a minha esposa Adriana, que me incentivou a estudar fotografia e realizar o sonho de trabalhar com o que eu mais amava fazer. E nessa época eu tinha um restaurante no Tatuapé, esse que está na fotinha do lado, que além de me tomar muito tempo, me dava muita dor de cabeça, além de ser um trabalho cansativo e estressante, e eu realmente estava extremamente infeliz com o meu trabalho, mas era o meu ganha-pão da época. E aí a Adriana, quando chegou, eu tinha um restaurante ainda, e ela viu que eu adorava fotografar, né? Ela viu tudo que estava ali, as fotos, essas fotos que vocês veem aí na fachada do restaurante, tudo era eu que tinha feito, eu fazia foto de tudo. Mas eu não trabalhava com fotografia, fazia tudo menos fotografia. E aí ela me incentivou a ir lá e estudar fotografia, aprender a fotografar de uma forma profissional. Nos casamos em 2008 e quando a Adri engravidou da Ana Clara, em 2009, eu me vi numa encruzilhada. Ou eu continuava com o restaurante sem tempo para absolutamente nada, totalmente estressado, ou me arriscava na fotografia para mudar de área e tentar melhorar de vida. Porque do jeito que estava, eu já comecei a me ver ali e falei, poxa, eu tô já totalmente estressado. A Adriana grávida. Pô, eu quero curtir essa criança, eu quero melhorar um pouquinho, eu quero ter tempo para ela. E eu confesso que foi uma decisão difícil, pois por pior que o restaurante fosse, era ele que pagava as nossas contas e a fotografia até esse momento era apenas um sonho. Como não havia possibilidade de abandonar o restaurante na metade de 2009, resolvi dar um jeito de conciliar as duas atividades. Gente, quem que já não fez isso? Você fazer essa transição de uma carreira para outra. Você tem o seu trabalho, ele te dá o sustento, ele paga suas contas, paga seus boletos, às vezes você trabalha de empregado, você tem o seu salário tudo certinho, e aí você tem aquele sonho de mudar para a área que você gosta, no nosso caso, para a fotografia, né? Como que você faz isso? Então, eu passei por essa questão da transição, você fica com um pé aqui, outro ali, você não pode abrir mão daquele seu ganho, que é o que paga suas contas, mas em compensação, se você não começar o outro projeto, ele nunca vai acontecer. E nesse momento eu tomei essa decisão de conciliar os dois, vamos que vamos, né? Trabalha mais ainda do que estava trabalhando para dar um jeito de começar. E com a ajuda da Adriana, a gente já estava fazendo uma reforminha na nossa casa, que é uma casa pequena que a gente tem aqui no Brasil, né? Bem pequena mesmo, uma casa antiga. Mas aí a gente já fez uma reforminha para receber a Ana Clara, que ia chegar, tinha que arrumar um quartinho para ela. Eu aproveitei, quebrei uma parede, afastei um pouco mais, deixei um recuo um pouco maior, e montei um estúdiozinho improvisado, né? A Adriana me apoiou, tal, eu fui lá, comprei o mínimo, não tinha grana nessa época, né?
E uma estrutura super simples, eram 2 fundos de tecidos, um preto e um branco, que eu esticava nessa parede assim, como se fosse um varal mesmo. A iluminação era proveniente de 2 tochas de potência média, não era nada sofisticado, e o equipamento fotográfico todinho que eu tinha era uma câmera T2, que eu comprei para fazer o curso, que hoje em dia nem existe mais, é uma Canon T2, hoje em dia já está na Canon T7i, já 1000 vezes melhor do que a câmera que eu tinha na época, com uma lente de 50mm 1.8. Tinha a lente do Case também, né? A lente 50mm 1.8 é a lente mais barata que existe, uma lente fixa, de melhor relação custo-benefício para quem está iniciando. E era com ela que eu iniciei na fotografia. Nesse período da minha vida ficou ainda mais corrida. Eu trabalhava no restaurante e no estúdio em casa ao mesmo tempo. Era a famosa dupla jornada. Quem nunca passou por isso? Eu trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo para depois você ver quando você conseguir largar aquele que não te dá, que te dá dinheiro, mas não te dá prazer, para ir para o outro que te dá muito prazer e que você espera que também te dê dinheiro, óbvio, né? Foi um tempinho aí nessa dupla jornada, mesmo que aos sábados era uma loucura total, extremamente estressante, porque sábados é dia de feijoada no restaurante, então eu fotografava de manhã em casa, porque a agenda era mais lotada, fotografava de manhã em casa, aí eu saía correndo para pegar o caixa do almoço da feijoada, que eu tinha que ficar ali no caixa, ficava até umas 2, 3 horas da tarde, voltava para casa e fotografava o resto da tarde, até umas 6, 7 horas da noite, quando acabava o último ensaio, depois eu ia para o restaurante de novo para ficar lá até o fechamento, que muitas vezes sábado fechava meia-noite, 1 hora da manhã. Mas eu sabia que esse esforço seria necessário se eu realmente quisesse mudar de vida. Afinal, eu sempre acreditei que não existe almoço grátis, gente. Sempre tem um preço a pagar. O que significa esse negócio não existe almoço grátis? É que nada... Se você quiser fazer uma mudança na sua vida, mas se não quiser pagar o preço por essa mudança, ela não vai acontecer. Não tem como você continuar sentado no sofá, assistindo Netflix, vendo aqueles negócios e querendo que sua vida muda. Não vai mudar. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, pagar o preço para ir fazer outra. Naquele momento que você está fazendo um negócio que é gostosinho e tal, mas que é inútil, te deixa ali na zona de conforto e não te vai para lugar nenhum, você vai ter que desligar a TV e ir lá estudar fotografia, ir lá fazer outra coisa, fazer seu projeto. Pagar o preço para você ter a mudança na sua vida é fundamental. A essa altura eu já havia decidido que o meu foco seria fotografia de família, gestante, bebê e newborn. Porém, como era o início da minha carreira, eu não tinha ninguém para me orientar. Estava difícil emplacar na área ter uma quantidade mínima de clientes que eu pudesse me sustentar somente com a fotografia, né? E no começo era muito difícil mesmo. As minhas fotos não eram boas. Eu não arrumei nenhuma foto para colocar aqui, mas tinham fotos lá, tem algumas que eu até tenho orgulho, mas uma parte delas eu tinha vergonha das fotos que eu fazia, porque eu estava iniciando, e eu não tinha ninguém que me orientasse, faz como que era para fazer, como que eu podia melhorar meu trabalho. E aí aconteceu um fato que mudou totalmente a nossa trajetória no estúdio, né? Nós conhecemos a Simone e sua filha Beatriz. Que fato foi esse, gente? A Simone, a Adriana, naquele momento ali, a gente estava numa fase que ela tinha feito já um blog para divulgar o nosso estúdio em casa, do Google, chamava Blogger. E através desse blogger veio essa moça, a Simone, né, procurar a gente para fazer as fotos do batizado da Beatriz, e também ela queria que a gente fizesse fotos da bebê dela, desde o newborn, né, que eu nem sabia fazer ainda, até ela completar 1 ano, que eu fizesse sessões mês a mês para acompanhar aquele 1 ano dela. Isso daí, na época, era uma coisa que basicamente não tinha essa cultura no Brasil de se fazer acompanhamento mensal do bebê. Mas aí eu falei, vamos encarar, vamos. E a gente foi e fez, né, o nosso primeiro acompanhamento. Foi aí que eu percebi que a fotografia de bebês era mais fácil e mais acessível de ser feita, pois não precisava de toda a técnica e produção que envolve o ensaio gestante, nem todo o conhecimento, cuidados e habilidades que necessita o ensaio newborn. Porque o ensaio newborn que eu fiz para ela naquele momento ali foi o que eu podia fazer na época. Eu não entendia nada de manipulação de bebês, eu não tinha nem chegado a fotografia newborn no Brasil ainda. Isso daí foi em 2010, eu acho, 2009, 2010. A gente tinha acabado, ainda estava no estúdio em casa ainda. E aí eu percebi que a fotografia de bebês, por exemplo, a iluminação é muito mais simples de se fazer. Os ensaios são muito mais rápidos. E com baixíssimo investimento se montam cenários muito legais, porque o cenário de fotografia de bebê não é quanto mais melhor, é quanto menos melhor. Quanto mais clean o cenário, mais bonito, porque o foco do cenário não é o cenário, é o bebê. Então, você não precisa colocar muitas coisas para as fotos ficarem lindas, né? Depois vocês vão ver fotos nossas aí, são cenários que tem 3 ingredientes, 4 coisas para compor. Muito mais barato e simples de se fazer cenários para bebês. A iluminação é muito mais simples do que uma iluminação que você tem que fazer para fazer um ensaio gestante, para fazer até o ensaio newborn. Diante de todas essas evidências, eu investi energia nesse segmento, desenvolvemos cenários, esquemas de luz, roteiros de sessão e até uma consultoria
jurídica para ter um contrato que me garantisse o direito sobre aquelas imagens, porque eu sabia que aquilo seria muito importante para a minha carreira. Aquela sequência de fotos que eu fazia, aquelas galerias que eu montava, eu precisava ter direito de uso daquela imagem, porque eu sabia que lá na frente eu ia colher algum fruto de ter todas essas fotos desses bebês, né, essas variações de fotos. Então ali, o contrato que eu tinha era um contrato fraco, era um contrato que não me garantia nada, era um contrato que dava muito rolo, o cliente acha que é uma coisa e depois é outra e fica questionando. Hoje em dia o nosso contrato é um contrato bem elaborado, bem forte, mas foi com base nessa consultoria jurídica, né? Eu paguei um advogado, na época foi bem caro, se não me engano, sei lá, foi coisa de R$ 1.000 e tal, para o cara elaborar um contrato perfeito. Inclusive era na época um advogado especialista em direito de uso de imagem. E ele elaborou esse contrato e me deu um suporte muito bom para poder fotografar com a certeza de que eu posso usar minhas imagens. Eu também aprendi a divulgar e vender os pacotes de ensaios e dessa forma fomos criando uma carteira de clientes de acompanhamento mensal. Acho que é de 2013, né, que eu encontrei ali nos nossos arquivos, carteiras de clientes imensas, de bebezinhos que com 12 meses, né, 12 sessões. Naquela época eu fazia muito acompanhamento mensal mesmo, que é, principalmente para quem está iniciando, acompanhamento mensal é o melhor de todos, é onde você pega mais traquejo, onde você fotografa todo mês, o cliente volta todo mês, o dinheiro pinga, né, na sua conta todos os meses, né, fazendo da forma correta, óbvio. Com isso daí eu consegui realmente me estabelecer na fotografia. E a coisa começou a andar e em 2011 eu já ganhava mais com a fotografia do que com o restaurante e trabalhava muito menos, tinha mais tempo para minha família e já não andava tão estressado. Foi na metade de 2011 que nós mudamos o nosso estúdio para uma sobreloja na esquina de casa. Quando a gente mudou para esse novo estúdio, que tinha uma estrutura bem mais legalzinha para receber as pessoas, aí realmente teve um boom. Quando eu mudei para esse estúdio na sobreloja, aí eu já consegui fazer de 10 mil em diante, consegui fazer até 15 mil por mês nesse estúdiozinho. E depois foi além ainda. Eu lembro que quando eu saí dele para vir para esse atual aqui, eu já estava fazendo nesse estúdiozinho pequenininho 20, 25 mil por mês. Porque depois eu fui entendendo como que as coisas funcionavam e fui aprendendo a fazer as coisas renderem mais, né? Não é agenda lotada até o talo que te traz dinheiro na fotografia, né? Às vezes a pessoa acha, não, agenda lotada, tem que lotar a agenda, tem que lotar a agenda. Não é lotar a agenda, é saber fazer um trabalho de qualidade e vender por um preço melhor, que a agenda não fica tão lotada, que sobra mais tempo e você tem mais clientes. E foi aí na metade de 2011 que a gente mudou, e aí eu consegui realmente, finalmente vender o restaurante e me dedicar somente ao meu antigo hobby. Eu lembro que no dia que eu consegui vender o restaurante, meu Deus do céu, acho que foi uma das coisas mais felizes da minha vida ali. Poucas coisas foram mais felizes do que o dia que eu vendi meu restaurante, né? Foi só o dia que eu casei, o dia que nasceu minha filha, o dia que nasceu meu filho agora, tal, essas coisas foram mais importantes. Mas fora isso, o dia que eu vendi o restaurante, gente, imagina você se livrar de um negócio que te deixava extremamente estressado, assim, que era uma fábrica de pepino, fábrica de problemas. E quando eu me dei conta que eu já não tinha mais que cuidar do restaurante, que as minhas maiores preocupações era fotografar aqueles bebezinhos lindos, fiquei em estado de paz e alegria tão intenso que até hoje me arrepia. E é isso mesmo, gente. Toda vez que eu lembrava que eu tinha vendido o restaurante e que o que eu tinha que me preocupar era com aquelas sessões, porque as sessões fotográficas, para quem está na área, é uma das coisas mais gostosas que tem. Você fotografar um bebezinho, ver ele sorrindo ali, interagir com os pais, brincar, deixar as pessoas super felizes, as pessoas saírem do seu estúdio super satisfeitas com aquelas fotos, você saber que você está agregando na vida daquelas pessoas, que elas vão levar aquilo lá para casa e aquilo vai fazer parte da história da vida delas. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho muito relevante, muito prazeroso. E aqui umas fotos de bebê, algumas galerias, né? Essas galerias de fotos são as galerias que depois acabaram indo para muitas exposições, para programa de TV, para site, para tudo quanto é coisa. E eu posso afirmar que a fotografia basicamente salvou a minha vida, daquela vida que eu tinha lá, porque eu sou duas pessoas, né? Uma pessoa na época em que eu tinha restaurante, que eu tive restaurante durante 7 anos, 7 anos, gente, naquele sufoco. E hoje em dia eu já tenho o quê? Mais de 13 anos de fotografia. Então é duas pessoas, né? A Adriana me conhece, ela sabe o tanto que eu melhorei, o tanto que eu mudei, o tanto que eu fiquei mais feliz. Tudo na vida melhorou quando a fotografia realmente entrou e deu certo, né? E através dela eu tenho vivido coisas tão maravilhosas que eu jamais imaginei ser possível viver 13 anos atrás. Era impossível na época, 13, 14 anos atrás, quando eu estava iniciando. Eu só queria sair daquele chabu, daquele inferno que era trabalhar no restaurante. Eu só queria uma coisa que fosse mais prazerosa. Como eu gostava de fotografar, eu falava, bom, isso aqui, de qualquer forma, dando dinheiro não vai ser melhor do que aquilo lá. O que a gente conseguiu alcançar com a fotografia hoje em dia, o tanto de países que a gente conheceu, a gente conseguiu ir morar na Europa, né? Ter um apartamento lá e ter uma casa aqui. Quer dizer, são coisas que a fotografia realmente proporcionaram que eu nunca conseguiria imaginar que poderia chegar nesse ponto. Hoje, com milhares de sessões realizadas e muitos bebês de adolescência, eu sei da importância desse tipo de fotografia para o fotógrafo que está iniciando e mesmo para quem já atua na área. E por esse motivo, hoje em dia, a minha missão é devolver para a fotografia pelo
pelo menos uma parte de todas as bênçãos que eu tenho recebido dela, ajudando as pessoas que querem trilhar esse caminho a fotografar bebês com perfeição, vender as suas fotos com lucro e ganhar a liberdade financeira tão sonhada por todos os amantes dessa arte, para que possam viver exclusivamente da fotografia. Hoje em dia, a minha missão é essa. Eu me dedico muito mais a ajudar todas as pessoas a irem atrás de seus sonhos, porque eu sei o quanto que é bom, o quanto que é prazeroso. Eu já passei por muita coisa que eu acredito que as pessoas estão passando hoje em dia, quem quer ir para a área. Então, hoje em dia, essa é a minha missão. O estúdio aqui, eu fotografo bastante ainda, mas tem outras pessoas que fotografam aqui comigo também. E a minha maior dedicação é com relação a ensinar vocês mesmo. Esse é o meu prazer de hoje em dia. Temos 3 tipos de fotógrafos mais comuns no mercado, né? Tem um tipo de fotógrafo que é aquele que está pensando, ensaiando, algum dia ele vai conseguir entrar no mercado. Talvez algum dia, né? Então, esse daí é aquele que pensa muito, que sempre está ali, falando, não, eu gosto de fotografia, algum dia eu vou trabalhar com isso, não, talvez eu queira, não, um dia eu vou, não. Então, pode ser que o ano que vem eu vou, que a pessoa fica ali só enrolando, né? Tem aquele olhar para fotografia, acha lindo, gosta de bebês, gosta de trabalhar com pessoas, mas não consegue dar o primeiro passo para ir em frente. Tem aquele segundo tipo de fotógrafo que já colocou o pé no mercado, já fez alguns ensaios, tal, mas ainda não consegue viver só da fotografia. E tem aquele tipo de que já está no mercado trabalhando, já está até algum bom tempo já tem uma carteira de cliente, mas sente que já deveria estar em outro patamar, já deveria ter ultrapassado essa barreira, já deveria estar mais perto de conquistar outras coisas com a fotografia, né? E tem um quarto tipo de fotógrafo, que esse daí é mais incomum, não se não encontra tão fácil assim, que é aquele que já está consolidado no mercado, tem a carreira reconhecida, ganha muito bem e vive somente da fotografia, né? Eu não vou falar que ele vive com a agenda lotada, porque isso nem sempre é sinal de sucesso, tá, gente? Se você lota a agenda, mas para fazer um ensaio grátis, para depois ver se vai cobrar da pessoa ou não, isso daí não é sinal de sucesso. Se você lota a agenda, mas para entregar todas as fotos numa pendrive ou por, sei lá, R$50, isso também não é sinal de sucesso. Então, por isso que eu não vou falar que fotógrafo de sucesso tem agenda lotada, porque isso não chega a ser uma verdade. Pode ser uma verdade, mas não necessariamente, tá? Tem muitos fotógrafos que fazem 2 sessões por dia e estão muito bem, né? Porque cada sessão, sei lá, tem um ticket médio de pelo menos R$1.000, faz 2 sessões por dia, é R$2.000 por dia, trabalha ali 20 dias no ano, no mês, então faz 40 mil por mês de fotografia. Precisa lotar a agenda? Não precisa. O cara está muito bem assim. O que difere esses 4 grupos? Gente, segura essa perguntinha aí que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês qual que é a diferença, tá? Em 2023 estamos vivendo o melhor momento para construir uma carreira de sucesso na fotografia. E por que eu digo isso, gente? Esse casal que está aí, essa família linda, eles vieram aqui nessa semana mesmo, né? É a Estela, o Fernando e os seus 3 meninos do lado de fora da barriga e mais um menino dentro da barriga, né? É o Bernardo, o Martim, né, Jenny? Bernardo, Martim, o Rafael e agora está vindo o Miguel. É uma família linda, eles fotografam com a gente desde 2016, né? Desde a gravidez do Bernardo, que é esse maiorzinho, eles já fotografam com a gente. E conversando com ele, ele estava me contando, né, que o Rafael, o menorzinho, ele nasceu em 2020, ele nasceu em plena pandemia. Eles conseguiram fotografar na pandemia? Não conseguiram. Eles sempre faziam um ensaio gestante, eles faziam um ensaio newborn e depois faziam um acompanhamento do primeiro ano todinho. Eles fizeram isso daí do Bernardo e fizeram do Martim. Quando chegou a vez do Rafael, ele nasceu em plena pandemia, eles ficaram sem o ensaio gestante, ficaram sem o newborn. Depois eles tentaram fazer o acompanhamento, mas ainda estava no meio da pandemia, fizeram uma sessão só, atrasada, com 3 cenários e tal, e só voltaram agora, porque ela está grávida de novo. E ele estava falando, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Rafael, né? Porque é a única criança que não vai ter, os outros 2... tem o álbum deles, tem o newborn, tem tudo, né? E o Rafael não tem nada. Eu falei, não, vamos combinar de trazer ele um dia, né? Marcar uma sessão, vem, faz mais uns 3 cenários aí, conseguir fazer, e depois junta tudo e faz um álbum para ele, para a criança não ficar sem. Mas o que eu percebi? Esses 3 anos aí, 2020, 21 e 22, foram anos bem difíceis para a fotografia, né? Porque quer queira que não, nosso trabalho não é uma coisa que é de primeira necessidade. Então, as pessoas, com aquela situação toda de lockdown, de tudo que a gente passou, as pessoas fugiram um pouco de ficar fotografando. Mas agora não tem mais pandemia, não tem mais nada disso. Então, esse ano aqui é um ano que, para quem quer entrar na área, é um ano para a pessoa entrar com o pé direito e fazer a carreira dela e bombar. Porque todas as pessoas que ficaram com essa ressaca de fotografia, agora vão voltar com tudo, né? Foi o que eles fizeram. E todos os nossos clientes, todos eles estão voltando agora, porque não tem mais aquele pânico da pandemia, não tem mais aquele medo, nem nada, né? Então,
Então, a questão de situação do país, essa daí, o Brasil já passou por todas as situações que você possa imaginar. Inclusive, uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro na minha vida toda foi 2014, 2015, por aí e tal, que era a época de impeachment da Dilma. A gente pegou uma recessão terrível, entendeu? Então, a situação do país não tem nada a ver com a situação do seu cliente. Esquece isso aí. Se você tem essa crença de que não, o país tem que estar bombando para eu poder vender, esqueça, isso aí não existe. O que existe é assim, é a situação das pessoas quererem ir fotografar ou não. E nesse momento, como agora passou toda aquela ressaca de pandemia, as pessoas voltaram a viajar, voltaram a fotografar, voltaram a ir nos lugares, voltaram a assistir shows. Tudo que elas faziam antigamente, hoje em dia estão fazendo, incluindo fazer seus ensaios de família. Então, por isso que eu digo, 2023 é o melhor momento para quem está com o negócio capengando. Se você está com o negócio capengando por causa da pandemia, fica firme, fica forte, revê suas estratégias, aprende um pouquinho mais e vai com tudo, porque as coisas vão melhorar, certeza absoluta. Não tem como daqui voltar para trás, né? Daqui só vai para frente. O que precisa ser feito para aproveitar essa onda não é nada difícil ou impossível de ser feito. Infelizmente, não é todo mundo que vai aproveitar esse momento, por 3 motivos simples. Motivo número 1, sistema de crenças. O que é sistema de crenças, gente? Todo mundo tem um sistema de crenças. Eu tenho um, você tem um, quem está assistindo, cada um tem o seu. As crenças são aquelas coisas que são verdades que a gente tem na nossa cabeça. É uma verdade nossa, interna, mas não necessariamente é uma verdade real do que acontece. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu só posso fotografar se eu tiver uma câmera boa, porque minha câmera é ruim, então com essa câmera eu não consigo fazer boas fotos. É uma crença. Eu comecei trabalhando com uma câmera muito simples, né? E até hoje eu fotografo com ela e faz foto igualzinho a que eu tenho hoje em dia, full frame. É uma crença. Então, são muitas crenças que as pessoas têm, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo aprender, eu não tenho estúdio, eu não tenho figurino, eu preciso comprar mais um monte de cenários e próprios para poder começar a fotografar, eu não tenho um olhar para fotografia. Tudo é crença. Todas as coisas que você coloca como uma barreira para você avançar é crença. Por que é crença? Porque você acha que aquilo te impede daquilo, mas você não foi lá testar para ver se aquilo é verdade ou não. E geralmente, quando você vai lá e testa, aquilo não é verdade, aquilo desaparece. Você nem percebe aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui montar um estúdio na sala de casa, eu poderia muito bem ter uma crença, porque assim, se eu conversasse com os meus amigos, eu tinha um monte de amigos que crescia ali naquele bairro, tinha uns 20, 30 amigos, tudo da minha idade, né? E eles viam que eu tinha um restaurante badalado, ali bem no miolinho do Tatuapé e tal. Tinha um status, né? O status quo ali do restaurante e tal. E quando eu falei para eles que eu ia fotografar bebê, gestante, aquilo na sala de casa, tinha os caras davam risada da minha cara. Os caras falavam, você é doido, você vai largar um restaurante daqui lá para fazer isso daí, meu? Né? E tinha uns que me encontravam depois de um tempo, mas quando que você vai voltar a trabalhar? Você vai só ficar tirando foto ou você já arrumou alguma coisa para fazer? É um negócio muito louco. Então, o que é isso aí? É crença. A pessoa tem uma crença, não entende nada de fotografia, tem uma crença que aquilo não vai dar em nada. Se eu tivesse colocado alguma crença dessa na minha cabeça, poxa, minha casa é pequena, quem que vai vir fotografar aqui em casa? Tudo crença. Poxa, será que alguém vai parar o carro aqui para vir fotografar aqui em casa, né? A pessoa vai entrar aqui e o que ela vai pensar? Tudo crença. Ou seja, a gente tem muitas crenças que impedem a gente de fazer as coisas. A segunda coisa que impede as pessoas de aproveitarem essa onda, de avançarem, é falta de sonhar. Se você não tem sonhos do que você quer chegar, do que você quer fazer, você não consegue avançar. Nós, seres humanos, somos movidos aos nossos sonhos. Se a gente não sonhar em ter um estúdio legal, em saber fazer uma foto perfeita, que as pessoas olham e fica todo mundo babando, se a gente não almejar, não sonhar, não imaginar isso daí, a gente não consegue ir até aquilo lá. Primeiro vem o sonho, aí você tem uma emoção com aquilo lá, você tem um sentimento, e aí você vai para a ação. É assim que as coisas se materializam, né? E a falta de hábito. O que é a falta de hábito? É aquilo que eu estava falando. Por exemplo, você tem hábitos que não te levam para lugar nenhum. Hábito de ficar sentado assistindo Netflix ali, vendo até maratonando ali um negócio no Netflix. Não te leva para lugar nenhum, não te acrescenta absolutamente nada na sua vida, mas você tem um hábito, você tem um hábito de fazer aquilo lá. Como que você consegue aproveitar as coisas boas que você quer que vão fazer sentido na sua vida, que seria avançar na fotografia, aprender, estudar, melhorar o seu negócio? Você tem que trocar hábitos ruins por hábitos bons. Você tem que parar com os hábitos que não te levam para lugar nenhum e colocar um hábito que vai te trazer alguma coisa. Então, criar um hábito de pegar um horário para estudar aquilo que te interessa, isso daí vai fazer você avançar. Porque a fotografia, ela não é uma corrida de 100 metros, uma corrida rasa que você tem que sair voando. A fotografia é uma maratona, é um passinho de cada vez, só que na direção certa. Quando eu comecei lá atrás, eu comecei bem devagarzinho, eu comecei na sala de casa, fazendo ensaiozinho de vez em quando, a foto não era muito boa.
Depois as coisas vão evoluindo, né? Depois foi aumentando, fui melhorando a qualidade da foto, tudo mais, e as coisas foram andando. Então, eu criei um hábito de progressão, de sempre estudar um negócio, de ir lá participar de congresso, de avançar. São hábitos que a gente cria, de coisas boas para a nossa vida. E aí você tem que trocar um pelo outro, porque a gente só tem 24 horas no dia. Então, se você tem hábitos que não te interessam, ou que te interessam muito, mas que não te levam para lugar nenhum, você tem que pensar em trocar eles por outros, que às vezes naquele momento não te interessa muito, mas que depois que você embute dentro de si, aquele hábito, ele se torna uma coisa normal. E aí você consegue fazer ele e você vai avançar. Aqueles 3 tipos de fotógrafos que eu coloquei lá no começo, por que eles não conseguem chegar ao nível do quarto fotógrafo, que é o que ganha bem, que vive da fotografia, que tem tempo para a família e tudo mais? Porque as pessoas estão presas dentro desses 3 motivos aí. Ou a pessoa está com muita crença na cabeça dela, e isso daí é fato. Pega a pessoa ali do tipo número 1, que é aquele que não consegue sair do papel ali, da ideia de que um dia eu vou me tornar um fotógrafo. Ela está lotada de crença. Ela tem crença em tudo quanto é tipo. Ela tem crença que ela não tem tempo. Se vocês forem ver a minha história, eu tinha tempo. Eu trabalhava 12 horas por dia no restaurante. Que tempo que eu tinha para fazer o quê? Se falar que não tem tempo é uma crença, né? Falar que não tem equipamento é outra crença, porque hoje em dia você pode começar fotografando com celular. Então, o sistema de crença está muito forte para a pessoa que está ali no nível 1 continuar no nível 1, quem está no nível 2, que é aquele que ainda não consegue ganhar dinheiro, continuar no nível 2, e quem está no nível 3, que não consegue avançar e ter o que ele realmente almeja com a fotografia, está tudo ligado a esses 3 motivos aí. Porque a fotografia de bebês é o melhor caminho para quem quer aproveitar essa onda, ou seja, para quem quer fazer fotos maravilhosas e criar uma carreira de destaque. Quando comparado aos demais ensaios de família, ela é muito mais fácil de ser feita em todos os sentidos. Na parte técnica, né, a luz é uma luz muito mais simples, é uma luz única que se usa para fotografar bebês. Você não precisa aprender vários esquemas de luz. É um esquema de luz que você aprendeu a fazer bem feitinho, você faz todas as fotos com ele. A composição é muito mais simples, a produção é mais simples, a direção dos modelinhos é muito mais simples. Você dirigir uma gestante é uma coisa. Você precisa ter um certo traquejo para fazer a direção de uma modelo, né, grande, né, de uma adulta. Dirigir um bebezinho é muito mais simples, né? E o newborn, a direção do newborn é você que faz, mas você tem que aprender o que? Manusear o newborn, pegar de um lugar, colocar do outro, com toda a segurança. Então, o bebezinho, fotografia de bebês é 1000 vezes mais fácil do que todos os outros. Até o tratamento de imagens é muito mais fácil, porque... E aí a gente tem tabelas de fotos extras de acordo com a dificuldade de tratamento. A fotografia de bebês é que tem o preço menorzinho, porque é muito fácil de tratar foto de bebê. É bem mais fácil do que tratar foto de gestante ou de newborn. Então, até um tratamento de imagens, a foto de bebê você ganha... Você tem muitas vantagens, né? Ela fideliza os clientes, porque eles voltam todos os meses para fotografar. Ela ajuda na produção de portfólio, pois a ideia é ter muitos bebês em contrato mensal. Então, aí, se você não tem portfólio ainda, quando você começa a fotografar bebês, rapidamente você consegue criar um portfólio de imagens de bebês, porque você acaba fazendo muitas sessões, né? Permite ter uma previsão de quanto vai entrar no caixa. Aí varia. Se você trabalhar do jeito certo, permite ter uma previsão de quanto vai entrar no caixa. Se você trabalhar do jeito errado, que é vendendo a sessão avulsa, aí você não vai ter previsão nenhuma. É igual quando você vai em uma academia, por exemplo, e fala, não, vou treinar, esse ano aqui eu vou entrar em forma, vou treinar. Você chega na academia e pergunta lá, quanto que é para eu treinar por um dia? Só o dia de hoje. O cara vai falar, R$50. Aí você fala assim, pô, R$50 é caro, hein? Mas e se eu treinar esse mês todinho aqui? Se eu fechar o mês, quanto que eu vou pagar? Ah, esse mês todo você vai pagar R$250. Poxa, tá um pouco melhor, né? Mas ainda é caro ainda, né? Tá, mas e se eu quiser treinar o ano todo? Tem algum preço especial? Ah, sim, do ano todo, se você quiser treinar, você fecha um pacote com a gente aqui, passa seu cartão de crédito, aí vai ficar só 12 parcelas de R$120. Caramba, só 120, então vou fazer. Aí você vai, passa o cartão, depois você não volta nunca mais à academia, tem mulher que faz isso daí, né? Só paga ali a academia achando que você vai emagrecer só porque você passou o cartão de crédito, não vai mesmo. Mas é dessa forma, esse mesmo raciocínio que você coloca na fotografia mensal de bebês. Você tem a sessão avulsa, ela custa X. Se o cliente fecha com você um pacote de sessões, obviamente vai sair mais barato. Porém, ele vai amarrar o pagamento de uma vez só no cartão de crédito parcelado. É dessa forma que você faz uma carteira de clientes, é dessa forma que você consegue ter um controle maior do seu faturamento, do seu fluxo de caixa, porque você sabe que ele não vai pagar de uma vez só, vai pagar parcelado, mas todo mês vai cair aquela parcela na sua conta, então você vai ter uma previsão maior. Aumenta a autoridade, pois as galerias de fotos ficam cada vez melhores e mais variadas. Os ensaios são rápidos, no máximo 30 minutos, e permitem fazer vários por dia. E talvez o mais importante, a sequência de sessões faz o fotógrafo praticar muito, aumentando exponencialmente a qualidade técnica das fotos, pois como em qualquer atividade, quanto mais se pratica, mais se desenvolve. Isso daí é para tudo na vida, né? Se você vai, por exemplo, hoje em dia eu jogo tênis, eu adoro jogar tênis. Como que eu melhoro o meu jogo de tênis? Praticando. Quando eu comecei a jogar,
era horrível. Hoje em dia eu estou um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu pratico 2 vezes por semana, eu jogo tênis. Quanto mais você pratica, melhor você fica em tudo. Fotografia é a mesma coisa. Ninguém sai fazendo uma foto perfeita da noite por dia. Mas quanto mais você pratica, você pode antecipar esse tempo. Para vocês terem uma ideia, aqui no estúdio, todo mundo que eu treinei para fotografar, ele começa fotografando o quê? Bebês. E não é nem o ensaio todo, ele começa fotografando só close de bebê. Durante uma sessão, tem o fotógrafo principal que está fazendo o ensaio, e esse daí, que é o aprendiz, ele vai só fazer close, só fazer fechadinho aqui no rosto. Então, ele começa ali com close dos filhos até ele começar, close dos rostinhos, até ele começar a fotografar a sessão toda de bebê, e depois ele vai para as outras. Por quê? Porque é mais fácil fotografar bebê. E aí também desenvolve mais rápido. Rony Sanches é igual a Ani Guedes? Isso aqui eu coloquei por conta disso daqui, ó. Aumenta a autoridade, pois as galerias de fotos ficam cada vez melhores e mais variadas. Isso aqui é uma coisa que aconteceu uns anos atrás, que foi assim, a Ultragás, ela estava, aquela empresa, companhia gigantesca que a gente tem, ela estava procurando algum fotógrafo para ela fazer os ímãs de geladeira deles. E aí eles fizeram um brainstorm lá com a agência de marketing, e aí eles falaram, qual que é a pessoa que mais lembra tal foto de bebê? Aí falaram, Ani Guedes. Ani Guedes, na época a Ani Guedes estava na moda. Aí foram atrás da Ani Guedes, lá na Austrália, né? Foram atrás dela, entraram em contato e tal. Ela mandou o preço dela para eles e eles declinaram, né? Falaram, Ani Guedes não dá. Aí eles falaram, quem que pode ser aqui no Brasil? Começaram a procurar, quem que eles acharam? Eu. Acharam o Rony. Acharam que o Rony estava parecido com o Ani Guedes. Não é a mesma coisa, a Ani Guedes é muito acima da gente. Tem até um livro dela aqui, ó. Ani Guedes está aqui. Esse aqui de baixo. Tem até um livrão dela aqui, que eu gosto muito. A Ani Guedes é um mito, né, da fotografia. Está lá trabalhando até hoje, mas é outra categoria de ser humano. Mas eu achei muito legal. E por que isso aconteceu? Porque eu tinha galerias de fotos de bebês em tudo quanto é canto, né? E o que permitiu isso? Foi a fotografia mensal de bebês. E aí deu nisso daí. Os caras vieram me procurar e eu fechei um contrato na época excelente, muito bom mesmo, para fazer 4 variações de imã de geladeira, 4 fotos, mesmo que 4 fotos na época me renderam coisa de, sei lá, 60 mil reais, assim, foi bem bacana. Outra coisa legal que aconteceu com as galerias de fotos de bebezinhos também, foi eu aparecer na Globo durante um mês inteirinho, durante a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Foi a mesma coisa, eles também queriam fotos para poder ilustrar o estúdio lá da Ana Maria Braga, eles me encontraram, já tinham me chamado, acho que 1 mês ou 2 meses atrás, para fazer uma de Páscoa. E aí me chamaram, você tem foto de bebê? Lógico que eu tinha, estava fotografando bebê em clima de Copa do Mundo desde o começo do ano. É isso que você tem que se antecipar um pouquinho, né? Desde o começo do ano, vai ter Copa do Mundo? Tá. Então eu já começava a colocar a roupinha de Copa do Mundo, fazer ensaio com os bebezinhos. E quando eles me pediram, o que você tem? Aí eu mandei para eles, vamos fazer com você. E aí fechado, e foi uma coisa fantástica, mas é por conta dessa estratégia de utilizar as galerias de Copa do Mundo, de fotografia mensal de bebês, e por ter um contrato bom que eu possa usar essas fotos também. Agora vamos lá para essa parte. O que é necessário para fazer uma boa foto, gente? Uma câmera, e a câmera precisa ser uma super câmera? Não precisa, qualquer câmera para fazer uma boa foto. Hoje em dia dá para fazer com celular, sem problema nenhum, se a pessoa tiver no início mesmo e não puder investir em uma câmera, ela tem um celular. Se o celular dela não for muito antiguinho, se o um programa mais novo, todos eles têm condição de fazer uma foto ali para você começar. Então, para você fazer uma boa foto, primeira coisa é uma câmera, pode ser até um celular. Precisa ter algum conhecimento em iluminação, porque é a luz que determina se a foto é boa ou ruim. É sempre assim. Quer dizer, tem outros pré-requisitos, mas a luz é o número 1. Se a luz for ruim, toda a foto, não tem como você salvar a foto. Depois você se matar no Photoshop lá, mas não tem jeito. Conhecimento de composição. Né? Você fizer uma boa composição, a foto vai ficar boa. E transmitir emoção nas imagens. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo à direita aí, ela transmite uma emoção? Transmite. Você olha ela, tá na cara. Né? Isso daí chama-se foto de conexão. Né? E qualquer um consegue fazer isso. Tendo a técnica correta, você consegue fazer uma interação entre a família, entre o casal, e vai rolar uma foto que transmite emoção. Do bebezinho, a emoção é você fazer, dar um sorriso, fazer uma carinha de choro, fazer um biquinho, você já está transmitindo a emoção dele, já é uma coisa maravilhosa. E fotografar para o cliente. O que significa isso daí? Muita gente, quando está começando, a pessoa acha que ela tem que fazer a foto do gosto dela, porque ela é uma artista, e ela acha que ela tem que fazer aquelas coisas muito loucas, né, que é uma foto conceitual e tal. Esquece, se você está fotografando para um cliente seu, é o que o seu cliente quer ver, são fotos perfeitas, nada de cortar a cabeça da pessoa, colocar a pessoa de costa, mostrar só o pé, aquelas coisas conceitual que dificilmente algum cliente vai gostar. Tem um outro que gosta, sim, mas 99% deles gostam de fotos igual essa que vocês estão vendo, fotos normais. E o que é necessário para se conquistar clientes? Ou seja, para se criar uma carreira de destaque, né? Saber divulgar o seu trabalho. E aí, divulgar o trabalho é o seguinte, quando a gente começou, a Adriana fez aquele blogger, né? Que ela foi lá, ela sempre fuçou muito na internet, ela foi lá e fez o blog. E eu fui lá e fiz um curso
Eu sou fotógrafo, vou fazer um curso de Google AdWords? Fiz, porque eu vi que era interessante. A Adriana foi lá e fez um curso na época de SEO, que é como você fazer o seu site aparecer de uma forma orgânica para quem pesquisa. E eu fui lá e fiz um curso de como fazer anúncios para o meu anúncio também aparecer logo de cara para quem está pesquisando. E isso daí foi assim, uma coisa fantástica. Hoje em dia, praticamente todo mundo já sabe fazer isso. Mas tem uma coisa que as pessoas não sabem fazer ou não entenderam ainda direito, que no Google, toda empresa tem um negócio chamado perfil empresa, né? Perfil empresa no Google. Você vai lá, acho que todo mundo que está aqui que já tem um negócio deve ter o perfil dela, mas é aquilo, você pesquisou, aparece a empresa, você clica lá, tem todas as informações da empresa. Tem as avaliações da empresa, se a empresa é boa ou é ruim. Tem as fotos da empresa, tem uma série de coisas, né? E esse perfil Google Empresa tem uma forma de você preencher ele que as pessoas te encontram muito mais, porque o Google, ele dá muito mais valor para as pessoas que preenchem aquele formulário ali, vamos dizer assim, naquele perfil corretamente, do que as pessoas que só colocam qualquer coisa lá. Então, as pessoas que preenchem da forma correta, com as palavras-chave corretas, com os produtos corretos, com as pessoas que alimentam aquilo lá. E alimentar é só você fazer postagem, colocar foto, colocar vídeo. Quem interage com aquilo o tempo todo, deixa aquilo atualizado o tempo todo, isso daí é uma coisa que não custa um centavo e que faz você aparecer para todo mundo que está ao seu redor. Então, isso daí é uma coisa que vale ouro. Já valia ouro na época que eu entrei e hoje em dia continua valendo ouro, porque é uma propaganda grátis que qualquer um pode fazer. E ter empatia. Para conquistar cliente, tem uma coisa que a gente sempre ensina para os nossos alunos, bate muito nessa tecla, que é o seguinte: a fotografia, a sessão fotográfica, a foto ela é tipo uns 30% no máximo do que você está fazendo. O restante que você está fazendo é a experiência que o cliente vai ter com você. Ou seja, o cliente, quando ele sai daqui do estúdio, o que ele leva em consideração não é a foto que ele teve, é sim a experiência que ele passou com a gente. Isso daí fica muito claro quando a gente vê as nossas avaliações. E você olha as avaliações, todas elas têm alguma coisa relacionada à experiência que a pessoa viveu aqui. Ou que ela foi muito bem atendida, que a gente atendeu isso com muito carinho, que a gente deixou eles muito alegres e desinibidos e contentes. Tudo relacionado à experiência da pessoa. Dificilmente alguém fala assim: nossa, ele me fotografou com uma câmera muito boa, viu? Nossa, a foto do cara tem uma técnica fotográfica, que foto linda. Não tem isso daí. Tem, óbvio, às vezes a pessoa coloca, não, e lindas imagens e tal, mas é o de menos. O que mais importou para ela foi o dia que ela passou aqui comigo, foi a nossa empatia, foi fazer eles dar risada, foi deixar eles descontraídos, ter uma relação de transparência, que é o outro ponto que eu falei ali, criar uma boa experiência e ser transparente, e ter um bom contrato, porque ser transparente é ter um bom contrato, é um contrato que alinha as expectativas com o seu cliente. O cliente chega lá e já sabe o que você vai oferecer para ele, o que ele vai receber, o que ele tem direito, o que ele não tem. Então, tudo isso daí faz parte para você conquistar clientes, porque assim, você saber atrair o cliente até você é uma parte do processo. Esse cliente vir até você, ficar feliz, e aí, se você fidelizar ele, continuar vindo sempre, porque a vida de fotografia de família, o que é? Você vai fotografar a gestante vai fotografar, vai voltar para fazer o newborn, depois ela vai voltar para fazer acompanhamento mensal, depois de um tempo ela vai voltar para fazer ensaio de família, book e bebê. Isso daí é você fidelizar o cliente. E isso daí só acontece se a experiência que você oferecer para ele for uma experiência boa, senão não rola. Gente, uma aula para ensinar tudo que eu sei é muito pouco, né? O que eu consigo ensinar para vocês numa aula é isso que eu consegui passar até aqui. Realmente, por mais que eu corra, que eu queira passar muita coisa, mas é isso que dá para fazer. Então, é assim, quem quer continuar nessa área, nessa pegada, quem quer avançar próximo nível, quem quer saber um pouco mais, eu acho que também não é justo, não. Parou por aqui, não tem mais nada. Então, o que eu estou pensando? Eu vou abrir agora novas turmas para o curso Fotografia Mensal de Bebês, método Rony Sanches. Para quem está querendo continuar entendendo sobre esse assunto e quem quer realmente avançar e tirar aquele sonho do papel e ir em frente, esse curso é tudo isso que eu estou falando para vocês, só que muito mais aprofundado. São as novas turmas, é um curso que já está super bem conceituado. E no curso de Fotografia Mensal de Bebês, método Rony Sanches, você aprenderá de uma forma simples e objetiva como fazer fotos maravilhosas de bebês, principalmente no primeiro ano de vida deles, e mesmo que você nunca tenha fotografado na vida, e como ganhar muito dinheiro nessa área. Será a sua grande oportunidade de trabalhar com o que ama, conquistar a sua liberdade financeira e ainda ter tempo para a sua família. É isso que eu falei para vocês da minha história, é isso que eu quero passar para vocês com esse curso, é inserir vocês nesse mercado da forma correta, para vocês poderem... A diferença é que tudo que eu passei lá atrás, todos os tombos que eu tomei, todas as cabeçadas que eu tive que dar, quem faz o curso com a gente não precisa passar por isso, porque já tem tudo mastigadinho, já tem um passo a passo de como que você vai fazer, né? O curso será online com aulas gravadas, assim você poderá assistir quantas vezes quiser, de onde quiser e na hora que quiser. Né? Tem algumas pessoas que eu vejo que elas falam assim: ah, não, eu só gosto de fazer curso presencial, online eu não gosto de fazer. Tudo bem, não tem problema nenhum, é um direito seu.
Mas quando você para pensar, por exemplo, eu já fiz algum curso presencial, né? Mas se fosse um curso presencial com esse tanto de conteúdo e para a pessoa assistir, ela iria ficar ali 2 meses fazendo o curso comigo todos os dias, né? Quanto que iria custar isso daí? É muito difícil, é muito caro. É um curso profissionalizante de fotografia. Hoje em dia, a pessoa vai pagar aí por volta de 5 mil reais no mínimo, né? Fora ter que se deslocar, o tempo que vai e tal. Então, o curso físico é difícil. Esses cursos de um dia, workshop, vai lá e faz. É legal a experiência, principalmente depois que você já sabe de muita coisa, você vai lá para pegar umas dicas, para dar um up e tal, isso é bacana. Mas é impossível uma pessoa aprender uma profissão em um dia ou 2 dias no workshop. Não aprende, gente. Não tem como. Agora, o curso online, qual que é a vantagem dele? Puxa, você assistiu aquela aula, ficou com dúvida, assiste de novo, assiste mais uma vez. É assim que eu aprendo. Eu faço um monte de curso online, né? Eu faço na hora que eu quero, à disposição que eu tenho, e às vezes eu estou assistindo ali, putz, se eu não peguei de novo, isso é importante. Eu vou lá, volto de novo e assisto de novo, até aprender. Então, essa que é a vantagem de você fazer um curso online. E outra, né? O curso, você não faz sozinho, né? Qualquer dúvida que você tenha, você tira na hora com a gente. E tem mais coisa também, calma, mas eu vou passar tudo direitinho. O curso será entregue tão logo o pagamento do aluno for confirmado, ou seja, terá acesso imediato a todo o conteúdo e poderá colocar em prática ainda no início desse ano. Praticamente o curso inteirinho está lá, só uma aula ou outra que vai ser ao vivo, que ainda não está, e tem alguma coisinha que ainda vai entrar depois, mas o curso praticamente é hoje, né, que vocês vão ter essa possibilidade, e hoje mesmo vai poder começar a fazer o curso, quem quiser. O que tem nesse curso? Tem 1 ano de acesso ao curso, tem um suporte VIP dentro da plataforma mesmo, basta comentar a sua dúvida na própria aula, que nós respondemos até 24 horas, ou seja, você não fica com dúvida, você não teve dificuldade, só perguntar que a gente entra em contato, vai estar o tempo todinho junto com a gente. São 2 aulas ao vivo, né, além de todo o conteúdo que tem lá, vai ter mais 2 aulas com eu e com a Adriana. Depois que a turma está montadinha, formadinha lá, a gente vai dar um tempinho e depois nós vamos fazer 2 aulas ao vivo com vocês para tirar as dúvidas ali na hora, né? Cada um vai contar como que está sendo e na hora a gente vai tirar as dúvidas. Vai ser como se fosse uma mentoria. Uma comunidade interna no Facebook. A comunidade interna ela é muito boa porque todo mundo vai para essa comunidade e lá a gente troca experiências e também pode fazer perguntas lá e as pessoas se ajudam. Então é um negócio que faz evoluir muito rápido. São 4 módulos, tá? Com 35 aulas. Lá dentro tem aula de mentalidade do fotógrafo de sucesso, por onde começar, ensaios completos. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar em outro local que fica mais fácil. Eu vou mostrar direto na plataforma, porque aí vocês vão ver do que eu estou falando de verdade mesmo. E a gente tem como usar a plataforma e entrega dos certificados. O curso tem certificado, tá, gente? O curso tem certificado e o curso tem troféu para os melhores de cada turma. Isso também é muito legal, porque você leva o troféuzinho para casa. Sucesso, que é uma coisa fundamental. Lembra que eu estava falando ali no começo das crenças? Quando você assiste essa aula, você consegue quebrar 90% delas, ou modificar elas na sua cabeça. Então, isso daqui, para quem quer ter sucesso, faz muito, muito. Tem uma aula só sobre metas, como você estabelecer metas para você realmente ir para frente, né? Tem uma começo, para quem está iniciando, por onde começar, já pega essa aula logo no começo para você ver por onde vai. Tem aulas aqui que são um pouquinho mais avançadas, né, para quem já está na área já, né, que é precificação e orçamentos, para você aprender a fazer sua tabela de preço, como que você faz para precificar o seu trabalho, né, e como que você faz um orçamento, mas é extremamente importante. Como vender fotos e cenários extras, a gente ensina todo o passo a passo aqui para você realmente ganhar dinheiro com fotografia. Atendimento e contrato, né, você vai aprender como que se faz um contrato e como que você atende o seu cliente da forma correta. Aí depois, aqui no módulo 2, a gente vai para a parte prática, né? Então, aqui eu ensino tudo para quem nunca fotografou na vida ou para quem já sabe fotografar e quer aprimorar, tem tudo aqui que a pessoa vai precisar. Então, tem lá iluminação artificial, iluminação natural, as câmeras, como você escolhe sua câmera, lentes, né, ajustes da câmera, como que eu ajusto a câmera aqui, o que você precisa saber na câmera para fazer a foto bacana, composição e enquadramento, roteiro da sessão, variando ângulos e poses e fotografando com a família do bebê. É tudo, do começo até o fim de uma sessão você vai aprender aqui. Aí depois, cenários, né? Como você criar os cenários, né? Quais são as manhas, que tipo de cenário você pode criar. Produção e figurinos também, porque isso é bem importante na fotografia de bebês, né? E aí tem alguns ensaios inteiros que a gente fez, gravou, e aí eu vou comentando o ensaio para falar o que aconteceu, como que foi feito, né? Então tem aqui, ó, tem a aula, aí explica tudo como que foi. Vai começar uma sessão fotográfica de acompanhamento do bebê, e essa Liliane e o pai é o Clever.
essa criança, por exemplo, de 2 meses, ainda não está habituada a nada disso. Então aí a gente vai colocar uma explica música... tudo, né? Explica a preparação do... Amarelo do site estava ligado. Aí eu desliguei ela, deixei só a luz natural entrar para fazer da forma correta, né? Não ter interferência daquela luz amarela. Ou seja, é como se eu estivesse aqui dentro do meu estúdio fotografando comigo. Tem também ensaio interno, como temos aqui, né, da Lívia, que também fala que é interno, mas tem também fotos de externo. Tem também ensaio Smash the Cake, e aí tem aula só sobre ensaios temáticos, que é aquilo que a gente falou, né, que é muito importante. Tem aula só sobre fundos fotográficos, como que você... Os fundos que você pode comprar, que você pode utilizar, ou até como você pode criar os seus próprios fundos. Tem aula só sobre locações externas, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai começar a fotografar com o estúdio, então muitas pessoas podem começar a fotografar em parques, em lugares externos, dependendo onde a pessoa mora, tem jardins, tem muitos lugares que são bacanas para fotografar, você não precisa começar fotografando tendo um estúdio para fotografar. Inclusive tem uma boa parcela dos clientes que eles preferem que você vá até a casa deles fotografar do que eles virem até seu estúdio, e aí é uma boa oportunidade para quem ainda não tem estúdio, ou seja, você não vai só a fotografar, você vai aprender também a tratar as suas imagens, porque não tem como você entregar a foto para o cliente sem um tratamento. E aqui a Adriana ensina absolutamente tudo de como que você fotografa. Depois tem ali como que você usa os presets no Lightroom, né, e também como que você completa a edição no Lightroom e no Photoshop. E aí depois vão ter vários bônus, mas os bônus eu vou mostrar para vocês em um outro local. Porque assim, o curso, ele já é muito completo. Já é um curso que você não precisa de praticamente nada. Mas como a gente sabe que quem está começando, principalmente, pode precisar de mais algumas coisas, a gente sabe que vocês podem pedir mais algumas coisas. Então, o que a gente fez? Bônus dessa oportunidade. São bônus raros e alguns deles muito exclusivos, que não daria para ser comprado separadamente. Eu só fiz isso para deixar algo muito mais completo para vocês. Então, ó, dê uma olhada com carinho, porque realmente a gente pensou bastante na hora de escolher quais bônus seriam interessantes para compor esse pacote aí para vocês realmente darem esse up na sua aula. Então, aqui, ó, bônus número 1, para você começar com o pé direito. Palestra sobre direito e uso de imagem. Lembra que eu falei lá atrás que é muito importante você entender sobre o uso de imagem? Porque depois que você começar a fotografar, formar suas galerias de fotos, você corre um sério risco de essas fotos, as pessoas querem usar suas fotos para fazer exposição, para aparecer em propaganda, aparecer em qualquer coisa. Se você não tiver de uso daquela imagem, você não pode vender a imagem, entendeu? Você fica amarrado com o seu cliente. Então, essa palestra é fundamental, é de um professor especializado em direito de imagem e te deixa a respeito de tudo que você precisa saber, né, sobre esse tema. O bônus número 2 é o quê? Os nossos contratos. Você não vai precisar pagar, que nem eu tive que pagar ali um advogado para fazer um contrato para você, gastar, sabe, em torno de R$1.000 uma consultoria para o cara elaborar um contrato. Você vai ter acesso ao nosso contrato já pronto, já perfeito, com todas as cláusulas que precisa ter, tudo certinho. Até as regras de convivência vocês já vão ter nesse contrato, porque as regras de convivência elas são tão importantes quanto o próprio contrato, principalmente no começo. Bônus número 3, agora não terá desculpa de que não tem cenários para começar. 6 cenários digitais mais aula de edição. O que é um cenário digital, gente? No comecinho, você pode não ter muitos cenários, mas você tem um fundo branco. Se você fotografa o bebê certinho, com a luz certa no fundo branco, depois você pode recortar o bebê com a maior facilidade do mundo e colocar ele num desses cenários. E aí você tem 6 cenários para começar a ter uma variação aí de cenários e para começar a trabalhar mesmo. Então, 6 cenários e mais a aula para te ensinando como que você faz para usar os cenários digitais. E a venda cura tudo, não cura, gente? Essa é uma frase que eu gosto muito, porque quando você começa a vender, resolve todos os problemas. Paga as contas, paga os boletos, fica tranquilo, não precisa se preocupar, né, com as continhas para pagar. Então, a venda sempre cura tudo. Preparamos alguns bônus especiais para você turbinar as suas vendas, afinal não adianta nada saber fotografar e não saber vender, né? Então, vamos lá. Bônus número 4, treinamento marketing para fotógrafos. É um treinamento que você vai aprender tudo sobre redes sociais, engajamento orgânico, tráfego pago. Tá? É um bônus que ele custaria R$247 e para vocês vai sair de graça. Os outros vocês viram aqui, né? Esse daqui é R$147, vai sair de graça. O contrato definitivo, R$197 sai de graça. E o direito de imagem também, R$197 é o preço dessa palestra, que a gente vende ela separadamente, e vai sair de graça. O bônus número 5, também de marketing. Instagram para fotógrafos. É uma masterclass que ela é vendida por R$197 e para vocês também vai sair de graça junto com o curso. Vocês estão achando bom? Então veja só esse bônus exclusivo
que você não encontrará esse treinamento em nenhum outro lugar, tenho certeza disso, que é o seguinte: como criar e editar o seu perfil empresa do Google para ele vender 24 horas de graça por você. 24 horas por dia de graça por você. Lembra que eu estava falando que fazer o perfil da empresa é muito, muito, muito importante? Nessa aula, uma masterclass, que deve ser dividida em 2, 3 aulas, você aprende absolutamente tudo de como que você faz tanto para quem ainda não tem, né? Para você abrir o seu perfil Google Empresa, que você não precisa ter uma empresa aberta, CNPJ, nada disso. É o perfil que você cria lá no Google, né? E aí, como você editar ele, deixar ele bonitinho, redondinho, com as palavras-chave, com os produtos, tudo certinho, para quando alguém aí na sua região pesquisar ensaio de bebê, ensaio gestante, qualquer coisa, a pessoa vai encontrar você em primeiro lugar. Isso aí não vai te custar um centavo, porque até o curso vocês já vão ganhar de graça, de bônus aí, junto com esse pacotão da alegria. Né? Otimizando o seu trabalho. Sabemos que todo fotógrafo, principalmente no começo, gasta uma boa parte do seu tempo tratando imagens. Né? Eu até costumo falar que se você perde mais tempo, né, investe mais tempo tratando imagens do que fotografando, tem alguma coisa errada com o seu tratamento, porque não deveria ser assim. Mas, de qualquer forma, o que a gente está fazendo para vocês aqui? Ó? Pacote de Actions e Photoshop. As mesmas que a gente usa aqui no estúdio, nós vamos dar para vocês. O que são Actions? Para quem não conhece, Actions é uns plugins que você instala no seu Photoshop e é tipo uma mágica. Você aperta um botão e já trata a foto quase que automaticamente, com vários perfis. Né? Então, é uma coisa que adianta demais a vida na hora de tratar as imagens. E também os presets de Lightroom, que seria a mesma coisa das Actions de Photoshop, só que é para o Lightroom, que é o outro software que a gente mais utiliza para tratar fotos. Né? No Photoshop você utiliza as Actions e no Lightroom você utiliza os presets. As mesmas que a gente usa aqui, nós vamos dar para vocês também um pack, né, um pacote de presets para vocês tratarem as fotos de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais rápida e tranquila. Se fosse comprar, seria R$147, para vocês não vai custar nada. E aí, bônus número 9, a nossa palestra Negócios da Fotografia, uma aula avançada para você ter certeza do caminho a seguir. É um panorama geral da fotografia de família, do negócio da fotografia, dos 4 P's do estúdio lucrativo, para você saber exatamente como que você vai fazer para ir além, porque o que eu quero é o seguinte: você vai fazer o curso, que é o início ali, começar a fotografar bebês, fazer sua carteira de cliente e prosperar. Depois que você está prosperando, você vai precisar de mais, e aqui já tem essa aula para você saber por onde que você vai. Quer mais? Vocês querem mais bônus ainda, gente? Ainda tem mais bônus, não acabou. Seguindo o nosso passo a passo, temos certeza de que você irá, em pouco tempo, se destacar na fotografia. Então, você vai precisar disso daqui também. O bônus número 10, treinamento como contratar equipe com mapeamento cerebral. Mapeamento cerebral é um teste que você faz, que a gente aplica aqui já há muitos anos. Né? A Jenny, quando foi contratada aqui 8 anos atrás, já foi feito o mapeamento cerebral nela, para a gente saber que ela era uma profissional exata para aquela função que ela ia desempenhar. Então, esse treinamento é um treinamento fantástico. Porque o que a gente espera? Que você faça o curso, que você prospere na fotografia, que você faça fotos maravilhosas e que você precise crescer. E quando você vai crescer, você precisa contratar, formar equipe. E aí, nessa hora, você vai falar: Rony, muito obrigado por você ter posto essa aula aí de como montar equipes, porque isso daí está me ajudando demais aqui. Eu tenho certeza que esse é um problema bom, ter que contratar pessoas, mas se você não tiver um direcionamento, ele pode se tornar um problema, porque você contratar a pessoa errada, isso dá um custo danado para a empresa, né? Você contratou a pessoa errada, gastou dinheiro para contratar, gastou dinheiro para treinar ela, depois você vai ver ela não presta, aí você vai ter que demitir, vai gastar dinheiro de novo, depois vai ter que contratar de novo. Então, saber contratar é uma coisa que é fundamental. Que tal planejar o seu calendário de vendas? Pensando na melhor época do ano para faturar, separamos esse bônus especial para você. Cenários natalinos, como criar lindos cenários gastando pouco e lucrando muito. O Natal é a melhor época do ano para fotografar bebês. É quando os pais mais gostam de trazer os seus bebês para fotografar. Por quê? Porque faz aqueles pôsteres maravilhosos, faz cartão de Natal, faz tudo, né? Com as fotinhas de Natal, as coisas mais lindas que tem, os bebezinhos, os trenozinhos, bebezinhos de Papai Noel. E aqui a gente vai ensinar tudo sobre cenários natalinos, vai te dar várias ideias, montar vários cenários, para quando chegar lá em dezembro, você já vai estar fotografando e você já vai ter cenários de natais para fazer o seu trabalho. Bônus número 12, e esse daqui acho que a gente encerra por aqui. Bônus especial, 2 encontros online e ao vivo comigo e com a Adri para tirarmos as suas dúvidas. Basicamente, uma mentoria que a gente vai fazer dentro desse curso com vocês ao vivo. Vai ser muito bom isso daí, a mentoria nossa. Coloquei um valor até simbólico de R$397, mas se fosse cobrar, seria com certeza muito mais do que isso. E talvez você esteja perguntando: nossa, Rony, mas um curso com tantos bônus e tanto conteúdo deve ser uma fortuna, certo? Você está certo, deveria ser mesmo. Com certeza deveria ser bem caro, né? Se eu fosse especificar o programa com todos os bônus, ele realmente teria um valor
bem elevado, que talvez nem todo mundo pudesse entrar. Mas o intuito não é ser um curso qualquer, é transformar a sua vida como eu transformei a minha. Como eu já disse lá atrás, a minha missão hoje em dia é fazer as pessoas que gostam de fotografia entrarem nessa área que eu chamo de fotografia do bem e prosperarem, irem para cima mesmo, entendeu? E aprenderem a fazer o negócio. Então, eu não estou aqui para colocar um negócio que ninguém vai conseguir comprar, que ninguém vai conseguir fazer. Eu quero que seja um curso realmente transformador para você realmente prosperar na fotografia. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui agora. Quanto vale para você encontrar o seu propósito profissional? Né? Você que está em outra área, que você gosta de fotografia, e você está com aquela área que você não curte tanto, que te toma um baita de um tempo, que você está ali sofrendo, igual eu sofri lá atrás com o restaurante. Quanto que vale para você encontrar esse propósito profissional? Quanto que vale para você aprender a fazer fotos e deixar todos de queixo caído, de você ter todo aquele reconhecimento pelas fotos que você faz? Mesmo que você não está pensando em fotografar profissionalmente agora, mas quanto que vale para você fazer fotos que você olha e se sente orgulhoso delas, né? Quanto que vale para você ter tempo livre para sua família e ao mesmo tempo que você cresce profissionalmente e é cada vez mais reconhecido pelo seu trabalho e ganha destaque no seu mercado? Quanto que vale isso? Você está numa área que você gosta, você ter tempo para sua família, igual tem hoje em dia, igual tenho desde que entrei na fotografia, né? E você continuar crescendo profissionalmente e ganhar destaque, quanto que vale isso? Quanto que vale para você alcançar suas metas, seus objetivos e os seus maiores sonhos? Quanto que vale para você dominar a fotografia de bebês, ser muito bem remunerado e ainda assim ter tempo para as pessoas que você ama? Vale muito, não é? E eu sei que é difícil precificar, eu sei muito bem como que é isso, porque eu sei o tanto que eu penei para chegar aqui, né, hoje em dia, poder estar aqui falando com vocês, eu sei como que foi difícil no começo, eu sei o tanto que eu sofri lá atrás, quando eu tinha um restaurante ainda e trabalhava igual um escravo, entendeu? Eu sei muito bem o que é você não estar realizado com aquilo que você quer e o quanto que custa para você, porque lembra que lá atrás eu falei que tudo a gente tem um preço para pagar? Se você não começar essa mudança agora, o que pode acontecer com a sua vida e a sua carreira? Você vai ficar exatamente como você está, né? No mesmo trabalho, na mesma situação, você vai continuar exatamente como que é. Quanto mais tempo você demora, mais complicadas as coisas ficam, né? Até quando você tem que esperar para começar essa mudança? E se eu conseguir, você também consegue. Eu não sei se vocês, acho que uma boa parte de vocês estão assistindo aqui essa aula deve ter baixado o meu livro sobre fotografia mensal de bebês, e tem um capítulo que eu coloquei ali que se chama assim, 10 respostas para 10 desculpas, e é basicamente isso daqui, né? Se eu conseguir, você também consegue, porque muitas vezes a desculpa da pessoa é, poxa, tô muito velho para começar uma área nova. Eu comecei aos 40 anos, gente. Eu tô com 54 agora, eu comecei uma área nova que eu nunca tinha visto na vida aos 40 anos de idade. Então, se eu comecei, qualquer um pode, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. E é certeza, entendeu? As pessoas mais jovens, mais fácil ainda. Bem, muitas pessoas falaram que pelo preço da minha mentoria individual, que custa hoje em dia, mentoria minha individual, né? Custa em dia em torno de R$5.000, e pela quantidade de valor de transformação que esse curso pode gerar, eu poderia facilmente cobrar R$3.000 nele e ainda seria muito barato. Isso é fato, né? Porque se você pega um curso que tem potencial para te dar uma nova profissão, te dá todos os caminhos para você faturar, para você ganhar dinheiro, para você talvez sair do seu emprego, para você ganhar o dobro do que você ganha hoje em dia e mudar de vida, pô, esse curso é um curso profissionalizante, né? É óbvio que ele poderia custar facilmente, no mínimo R$3.000. E se eu for levar em consideração são todos os bônus incríveis que eu incluí nesse curso e que você vai levar de graça, isso realmente deixaria o valor desse curso muito barato, porque aqueles bônus, se você somar eles ali, eu somei outro dia, eu estava elaborando isso daí para ver quanto que a gente ia dar de presente para vocês, e deu 2.500 e para lá, né? 2.590, negócio assim, só de bônus. Colocar mais 3 pau do curso já daria 5.000 e não sei quanto, né? Porém, como eu disse, esse curso foi uma maneira que eu encontrei de levar a minha missão e causa. É a forma como eu encontrei de ajudar a transformar a vida de vocês, né? Por isso, o curso não será R$3.000 e nem mesmo R$1.500, que já seria, a metade disso já seria um preço muito bom. O valor para ter acesso ao curso completo, aos encontros ao vivo comigo e a todos os bônus será de apenas... Que rufe os tambores. Vamos ver? Investimento será apenas R$ 59,70. 12 parcelas de R$ 59,70. Ou no cartão de crédito. Ou à vista por R$ 597. Foi o melhor que consegui fazer para vocês, que é para facilitar, para todo mundo poder entrar no curso, né? E eu acho que vai ser uma coisa assim que vai valer muito a pena para quem está querendo agora dar esse próximo passo, né? E as garantias, gente? Qual é o risco? Qual o risco que você tem de fazer um curso comigo, se você nunca fez, tal? Qual o risco que você tem? O seu risco é zero. Sabe por que é zero? Eu vou falar agora quais são as garantias que você tem, porque também
Eu quero que você realmente entre sem ficar preocupado. Vou investir meu dinheiro e se não der nada. O valor não é tão alto assim, mas mesmo assim eu quero que você tenha a garantia de que você vai estar entrando para vir comigo e que vai dar tudo certo. Você vai ter 2 garantias. O risco é totalmente meu. Você vai ter 2 garantias fortes. A primeira é uma garantia incondicional de 7 dias. Você pagou hoje mesmo você tem acesso ao curso, você vai lá, começa a assistir aulas, ver como é que é e tudo mais. Dentro de 7 dias, se você não gostou, você só pede para cancelar, recebe na hora, acabou. Recebe tudo de volta, não vai ter um centavo seu que vai ficar preso. E não precisa nem falar para mim por que você não quis o curso, tá? E a segunda garantia é uma garantia condicional, que é de 60 dias, mais 60 dias, mais R$200, ou seja, 120 dias, mais R$200. Garantia condicional. O que é uma garantia condicional? É uma garantia para quem está realmente interessado em avançar. A pessoa, não, estou entrando no curso do Rony porque eu quero transformar minha vida, eu quero aprender a fotografar, eu quero ter uma carreira de sucesso, então eu vou fazer esse curso para dar certo. Aí tem condições para você ter essa garantia. Como funciona a garantia 60 mais R$200? Condições para não ter direito. Concluir o curso dentro de 60 dias, que o curso foi planejado para se concluir no máximo 60 dias, mas dá para fazer até em um mês, você consegue fazer o curso todo. Enviar as suas fotos antes de iniciar o curso, para ver como se fotografa hoje em dia. Fazer pelo menos 5 ensaios após assistir às aulas de iluminação, composição, enquadramento, ângulos e poses. E depois, ao final do curso, terminou 60 dias tal, enviar as fotos desses ensaios após concluir o curso. Aí você cumpriu tudo isso daí. Se não houver uma evolução satisfatória na qualidade das suas fotos nesses 60 dias, se eu não conseguir consertar, fazer você fazer uma foto boa nesses 60 dias, aí o aluno vai parar recuperação, tipo recuperação escolar mesmo, né? Então, o que acontece nessa recuperação? Ele não atingiu o resultado ainda. Na recuperação, o aluno vai ter direito a uma consultoria individual, eu com ele, vou fazer um call, a gente vai conversar ao vivo ali, eu vou analisar o que ele está fazendo, como está trabalhando e tudo mais, vou pedir alguns dados para ele, analisar junto com ele por que ele não chegou no resultado, mesmo cumprindo as tarefas, né? Aí depois eu vou traçar um novo plano de ação para ele, com novas tarefas e ajustes naquilo que ele está fazendo, e mais um novo prazo de 60 dias para ele cumprir. Então aí já não tem mais como dar errado de jeito nenhum. E se mesmo após a recuperação o aluno não atingir os resultados, aí sim ele terá direito à compensação. Se a pessoa cumpriu tudo que foi proposto, ela fez tudo certinho que eu pedi, mostrou para mim que ela fez mesmo, está tudo ali, e mesmo assim ela não atingiu o resultado, aí ela tem a devolução total do valor que ela me pagou, tudo que ela gastou com o curso, e mais R$300 do meu bolso. Eu dou para ela o dinheiro que ela pagou, os 597, e ainda dou mais 300 conto para ela, entendeu? Então, não tem risco para vocês. O risco é zero, né? Quem está realmente querendo avançar, não é para você comprar o curso e engavetar. O curso para quem quer fazer. O risco é zero. O risco é zero. E agora você tem 3 escolhas a serem feitas. Vamos lá, gente. A escolha número 1, tem que tomar uma decisão na vida, né? A escolha número 1 é ignorar tudo que eu falei até aqui, esquecer tudo que eu falei, esquece, daqui a pouco vai jantar, vai dormir, esquece tudo, ignora tudo e continua tocando sua vida, né? Deixa para lá. A opção número 2, seria tentar aprender com informações incompletas e aleatórias na internet. É continuar tentando do jeito que muitas pessoas tentam até hoje. Se não chega no resultado final, porque fica pegando tutorial aqui, tutorial lá, vídeo aqui, vídeo lá, e é tudo um monte de informação. Não tem um passo a passo certinho. Começa por aqui, faz isso até chegar lá. É tudo quebradinho. Então, aquilo ali, dá para aprender? Dá, não vou dizer que não dá. Só que é um caminho muito tortuoso, é um caminho muito mais longo. Então, às vezes a pessoa economizou R$597, R$59 por mês, tal, durante 2 meses, só que o que ela perdeu de tempo, o que ela gastou de tempo, e muitas vezes, como esse tempo é muito longo, ela desiste no meio do caminho, nem chega até onde ela queria chegar, nem chega a se tornar um fotógrafo profissional, porque é muito mais difícil, né? Quando tem uma pessoa que te pega na mão e te leva daqui até ali, você chega muito mais rápido. A pessoa está sendo acompanhada pela gente, qualquer dúvida que ela tiver, a gente tira da dúvida, a gente pega no pé, a gente está ali o tempo todo vendo se a pessoa está fazendo as coisas. É totalmente diferente, né? Então, tem essa outra opção também, tentar aprender por conta própria, com um monte de vídeo no YouTube, que tem um monte de tutorial, para ver se consegue chegar lá também. Dá para chegar? Dá, mas vai demorar muito mais tempo. E aí tem a terceira opção, que eu acho que é a mais inteligente, tá, gente? Porque eu quero, né, que vocês cheguem no resultado mais rápido possível, que é vir fazer a sua jornada comigo. É cortar o caminho mesmo, é economizar tempo e dinheiro. O tempo que eu demorei lá para amadurecer o meu negócio, eu comecei estudando fotografia lá em 2008, comecei estudando. Eu fui amadurecer meu negócio, começar a ganhar dinheiro mesmo, só lá para 2011,
2010 já estava ganhando dinheiro bem já. Mas foram 2, 3 anos ali, que se eu tivesse alguém, naquela época, se tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, de pegar toda a minha experiência, tudo que eu já vivi, toda a minha bagagem, e pegar para vocês, assim, não vou dizer que é de mão beijada, porque está tendo um custo, mas é um valor super acessível. Para vocês colocarem em prática, você ganha muito tempo na sua vida, e você deixa de perder também deixa de dar muita cabeçada, né? E aí você vai começar rápido, vai começar certo, e vai ter um método passo a passo, que é uma coisa fundamental. Então, para quem não chegou agora e perdeu essa parte aí, não pegou direitinho, o investimento é o seguinte, são 12 parcelas de R$ 59,70 no cartão de crédito ou à vista por R$ 597. A Jenny vai colocar aí o link para vocês, tá? Mas eu vou explicando aqui como que funciona. Ela vai pôr um link aí que vocês vão direto para a página lá para vocês comprarem o curso. Quantas pessoas que cabem nessa turma, gente? Eu estou abrindo turmas novas agora, fazia um bom tempo já que eu não abria turmas desse curso, tá? Então, essas turmas agora, a gente vai dar uma dedicação total para elas avançarem rápido, né, para terem resultado rápido. E eu não tenho suporte para atender uma turma gigantesca. Então, tem uma quantidade limitada que a gente vai fazer por esse valor, né? Quando atingir essa quantidade, que eu não sei especificar exatamente quantas pessoas são agora, mas quando atingir essa quantidade aí, a gente vai tirar do ar o link que ela vai colocar lá, não vai mais funcionar, porque eu também não quero, prometer uma coisa e depois eu não consigo cumprir. Eu quero acompanhar de perto vocês mesmo, tá? Então, se você tá afim, já pega logo a sua vaga para você depois não falar aí que não tá mais funcionando o negócio. Mas eu avisei, né? Então, como que eu acesso ao curso? Clique no link para ir na plataforma do curso. Aí você realiza o seu pagamento, cartão de crédito à vista ou parcelado, e a liberação do curso é na hora, com cartão de crédito. Se você quiser pagar com boleto, também pode, só que aí demora 3 dias para liberar o curso, porque é tempo de compensação do boleto, demora até 3 dias úteis. Você receberá no seu e-mail cadastrado na compra, então toma cuidado com o e-mail que você vai colocar lá, porque depois você vai ter que ir até o seu e-mail para receber os dados de acesso ao curso. Então coloca o e-mail bem direitinho, vê o e-mail que você está acostumado a usar, escreve ele bem direitinho lá, porque é para ele que vai os dados para você acessar o curso. Então, você comprou agora, já olha na sua caixa de entrada, já chegou o e-mail lá, você já pode abrir e começar a fazer o curso hoje. E o acesso do curso é por 1 ano. O curso, ele foi feito para se fazer em 2 meses, tá? Esse é o tempo que a gente quer, porque não faz sentido você fazer um curso para a pessoa ficar fazendo a vida inteira. É para você avançar logo, é de ano 2023, para o final do ano você está fotografando já os bebezinhos de Natal, entendeu? Então, mesmo assim, a gente deu acesso por 1 ano, tá? Mas não é porque falar, tem 1 ano, então vou pegar o curso hoje e vou começar a fazer daqui 3 meses. Gente, o negócio é para ontem, eu quero ver todo mundo já fazendo agora. De Portugal também dá. Para comprar de Portugal pela plataforma mesmo, vai ter que utilizar um cartão de crédito internacional. Aí não tem problema nenhum. Se não tiver um cartão de crédito internacional, aí fala com a nossa equipe que a gente dá um jeitinho de fazer, como eu tenho conta lá em Portugal, lá eu dou um jeitinho de fazer via IBAN, alguma coisa assim. Mas na plataforma para agora, via cartão de crédito internacional. Acesso do curso por 1 ano. A maioria das aulas já está disponíveis. Algumas aulas vão entrar depois ainda, que está lá em breve, né? Nessa aula, por exemplo, do Google, essa daí eu vou gravar para vocês assim, uma aula top, porque eu quero ensinar direitinho como vocês podem fazer para ter o melhor perfil de empresa de todos, para amanhã já começar a vender ensaio. E o link de acesso ao grupo fechado de alunos também já vai, acho que no próprio e-mail, quando vocês receberem, já vai lá. Ou se não, quando vocês fizerem a compra, a gente já identifica aqui e já manda uma mensagem para o WhatsApp com um link para vocês já entrarem no grupo fechado de alunos do Facebook. E é isso aí, gente. Olha, espero que vocês aproveitem essa oportunidade, né? É uma coisa que a gente não faz todas as vezes, porque esse curso é o meu xodozinho, né? Que é por onde eu comecei na fotografia, né? Eu acho que todo mundo deveria começar. Uma coisa que eu vejo que não costuma dar muito certo é a pessoa querer entrar na fotografia começando por cima, assim, não, vou começar fazendo foto de gestante, de newborn e tal, não sei o que lá, e bebê, a pessoa não dá muita atenção. É muito mais difícil começar assim, porque no início não dá para você ter aquela baita qualidade na foto de gestante, e o ensaio de gestante é um ensaio muito mais trabalhado, né? A direção de modelo, as luzes. Por exemplo, eu fotografo gestante aqui, eu uso até uns 4, 5 esquemas de luzes diferentes durante uma sessão. Então tem que ter uma técnica mais apurada, tem que dominar mais os conceitos e tudo. Newborn é a mesma coisa. Newborn é um dos cursos mais completos e mais complexos, porque só a parte do bebê recém-nascido, que é uma coisa mais valiosa que existe no mundo, o bebê recém-nascido para os pais, é o tesouro deles, não dá para você chegar e pegando e manuseando. Isso daí requer um tempo para amadurecer. Então, um bebê recém-nascido, você não fotografa em 2 meses. Demora um pouquinho mais para você
pegar as manhas e começar a fazer. Agora, o bebê não. O bebê, se você pega o curso, começa a fazer hoje, começa a treinar, pega criança aí da sua família aí para já ir treinando, vai fazendo, em 2 meses você está fotografando o bebê. E aí você pega todo o passo a passo ali, você já fez o seu site, já montou, tem site grátis, você não paga nada, você já faz seu perfil empresa, já começa a divulgar os seus pacotinhos e já está ganhando dinheiro daqui, entendeu? Uma coisa rápida, não é para ficar demorando para fazer isso. É uma coisa para colocar o sonho em dia hoje. Amanhã, hoje não dá mais, não tem, mas amanhã já é para estar pondo em dia tudo já, entendeu? E quem está na área que está meio capengando, não está conseguindo engrenar, é a mesma coisa. Você pega ali todo o passo a passo do curso, as aulas de marketing, tudo que tem ali, você vê onde você está errando, você está deixando de fazer no seu negócio hoje em dia, e aí você conserta e vai embora. Porque o momento de a gente avançar é agora, é 2023, não tem outro, entendeu? Não dá para esperar ter uma outra pandemia para depois você voltar. É agora, as coisas tudo começa a andar agora. Então, tem muita gente que, infelizmente, acabou saindo do mercado e abriu um espaço grande aí para quem quer entrar, né? Então, tem que aproveitar essa área, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação ao curso, com relação a tudo que a gente falou até agora, podem fazer que eu vou responder mais um pouquinho e nós já estamos finalizando essa aula. Foi muito bom falar com vocês. Onde eu faço propaganda gratuita no Google? Então, onde que você faz? Propaganda gratuita no Google é assim, você vai fazer um perfil empresa do seu negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pai da Adriana, meu sogro, meu querido sogrinho, ele é sapateiro, né? E aí, uma coisa muito bacana de se falar, né? Com o fruto do nosso trabalho, a gente comprou uma casinha para ele, né? E essa casa, você morava lá no fim da Zona Leste, né? Um lugar bem mais afastado. E aí a gente comprou uma casinha para ele do lado da nossa casa. E aí essa casa, ela tem na frente um espaço, uma garagem ali, que eu falei, eu vou fazer uma sapataria para ele aqui na frente, porque a sapataria dele era lá nos Cafundó, era longe para caramba, ele ficava morando aqui e indo até lá para trabalhar na sapataria dele. E um senhor já, meu sogro vai fazer 80 anos esse ano aqui, né? Aí a gente foi lá e pegou a garagem dele, dividiu em duas, fez um salãozinho ali e tal, montou um salãozinho bonitinho, colocamos todas as coisas dele, fizemos uma mudança e colocamos ali. Aí agora como é que ele vai vender? Como é que ele vai ser conhecido no lugar? Aí a Adriana foi lá e criou um perfil empresa para ele no Google. Meu sogro entende alguma coisa na internet? Ele nem tem nem ideia do que se trata, ele não sabe nem o que é internet. É muito louco isso daí, porque aí, como o pessoal procura lá, onde consertar sapatos? Aí, pum, aparece lá, na região, nas imediações, aparece lá, sapataria... Qual que é o nome da sapataria desse? Triunfo. Sapataria Triunfo, aparece lá, tal. E tem até umas avaliações, tal, do Google. Aí as pessoas, tem o telefone dele, as pessoas ligam para ele, aí ele conversa com as pessoas e o pessoal vai lá consertar sapato. E aí todo mês vem para mim aqui vem um relatório, né, do Google falando quantas pessoas que acessaram, que pediram a rota de endereço para ir para lá, né, que fizeram a ligação. E ele tem um movimento sem fazer absolutamente nada. E eu também não faço mais nada porque, eu nem quero que esse mata de trabalhar, só para ele não ficar parado mesmo, né? Mas o negócio funciona, gente. É incrível como funciona. E assim, funciona do jeito que a Adriana fez, que não foi o jeito correto. Foi bem meia boca mesmo. Ela só abriu o perfil lá no Google, né? Que é o mínimo que você tem que fazer. Você vai lá, preenche algumas coisas no Google, fala que você quer abrir, aí você passa o endereço, aí eles te mandam uma cartinha para o seu endereço, carta mesmo, física, né? O Google manda uma carta física, chega lá no seu endereço, aí você tem um código, um número lá, você pega aquela carta, abre, pega aquele código e confirma no Google, no site do Google. E pronto, você tem o seu perfil. Agora, se você pega o perfil, além de abrir ele, e faz tudo isso que eu ensino a fazer nessa aula, aí você fica muito além dos seus concorrentes, fica muito acima. Seus concorrentes estão aqui e você fica aqui. Porque quando pesquisarem, vão encontrar você primeiro, entendeu? Então, isso daí hoje em dia é uma das coisas que vale muito a pena, porque Instagram, Facebook continua sendo extremamente importante. É óbvio que isso é importante. Mas tem muita gente que não está enxergando essa questão do Google, que mudou não tem tanto tempo assim, né? É uma coisa relativamente recente. Então, você vê um monte de fotógrafo que não mexeu no perfil dele, se olhar, está tudo incompleto, tudo vazio, não tem nem avaliação, tá? E você pode sair na frente só com isso daí. Você é um fotógrafo mais novo, né, menos experiente, mas com um perfil muito melhor que o dos outros, e ser encontrado primeiro, entendeu? E aí você vai ser encontrado de graça na pesquisa orgânica, né? Isso é muito legal. Mas é isso aí, né, pessoal? Então, espero que vocês aproveitem, né? Foi muito bom conversar com vocês. O que eu quero mesmo é que
realmente quem gosta de fotografia, que tem essa ideia de avançar, aproveite essa oportunidade, né? Se você não puder dessa vez participar por algum motivo, tudo bem, entendeu? Mas não abandone o seu sonho, continue focado, firme e forte aí, porque se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, né? Muito obrigado por vocês terem participado, todo mundo que acompanhou a gente aí nessa semana, né? Foi muito legal realmente estar aqui com vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, numa próxima aula ao vivo, tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, tchau, tchau, Rony Sanches.